Parabenizar o CITUFS pela atividade. Quero agradecer a presença daqueles que ficaram e daquelas, porque acho que o muito importante no debate é a nossa capacidade de ouvir o outro e não apenas ouvir aquele que a gente concorda. Eu acho que é muito importante nós sermos capazes de ouvir aquele que a gente até pensa diferente, tem opinião diferente da nossa, mas a gente tem a condição de debater, avaliar as opiniões e inclusive ter abertura para em algum momento mudar de opinião, se convencido for. E acho que só consegue fazer isso se a gente for capaz de ouvir o outro lado, ou os diversos lados que uma sociedade tem. Acho que primeiro é importante justificar porque a companheira Luiziane não está aqui. Nós fizemos uma opção de data e essa data escolhida coincidiu com um sorteio de uma emissora de TV que ia entrevistar e vai, ou já está entrevistando às 7 da noite. Então a companheira Luiziane não poderia, e foi sorteado entre os candidatos a prefeito e prefeita. Então a companheira Luiziane teria que estar na entrevista de TV agora às 7 horas, e por isso eu vim para esse debate, mas ela é professora dessa universidade e tem o maior prazer de estar aqui debatendo. A segunda coisa, eu acho que é muito importante para fazermos o debate de maneira transparente, segura, nós temos muita segurança nos dados que nós apresentamos. E eu quero inicialmente até esclarecer alguns dados apresentados pelo candidato Roberto Cláudio, porque efetivamente não são verdadeiros e eu quero apresentar as fontes. O candidato Roberto Cláudio disse o seguinte: eu recebi a Prefeitura de Fortaleza com um déficit de 515 milhões de reais. Esse é o dado apresentado pelo prefeito. O prefeito apresentou ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, em 2013, o seu balanço financeiro da Prefeitura de Fortaleza. O balanço apresentado pelo prefeito Roberto Cláudio há um saldo positivo de 38 milhões e não um déficit de 15 milhões. Quem quiser, entre na página do Tribunal de Contas dos Municípios e veja o balancete de 2013 por ele apresentado. Não estou colocando isso para polemizar no sentido, é uma polêmica? É. Mas eu quero dar a fonte do dado, para dizer assim, não é um dado meu, é um dado oficialmente apresentado pelo então prefeito Roberto Cláudio. Então, para a gente zerar essa história de déficit, foi uma cantilena quando assumido o governo do prefeito Roberto Cláudio. Segundo, alguns dados referente a alguns temas aqui apresentados. O prefeito Roberto Cláudio disse que ele dobrou o efetivo da Guarda Municipal. A gente não procede. A Guarda Municipal, em 2012, tinha 1.600 guardas efetivos contratados. Alguns ainda da época do Juracy, outros contratados pela prefeita Luiziane. O fato é que a guarda tinha 1.600. A guarda municipal hoje tem 2.400. Portanto, 2.400 não é o dobro de 1.600 guardas. Então, para a gente discutir, nós queremos... Eu vou dizer isso para quê? Se nós queremos uma guarda maior, com maior efetivo, vamos partir do que é real. Vamos dizer o que é efetivamente nós fizemos. O prefeito Roberto Cláudio diz que reduziu a mortalidade materna. E é verdade esse dado. Ele só não dá o dado todo. Ele não diz que a mortalidade materna em Fortaleza, em 2012, era 27 mulheres por 100 mil. Em 2013 e 2014, ela pulou, no governo dele, para 67. No governo do Roberto Cláudio, a mortalidade materna subiu. Este dado é oficial do Ministério da Saúde. E depois que no governo dele subiu para 67, aí ele reduziu para 33. Ele reduziu para 33, que é o que ele fala, pela metade, e ainda está acima do que nós deixamos de 27. Portanto, não tem conquista efetiva de mortalidade materna. Esse é o dado oficial de governo. Foi falado aqui ainda de que nós tínhamos fechado o leito. Gente, ele dizia assim: Fortaleza fechou leito.
fechou leito do setor privado, que o governo do estado tinha convênio. Não foi leito municipal, porque nós abrimos leito do Hospital da Mulher. Nós ampliamos o número de leitos do IJF. Esta é a realidade. E isso não quer dizer que a saúde era ótima e nem agora. Porque eu quero saudar. Raul, a primeira vez que me disseram aqui, qual é a tua proposta que você vê no Roberto Cláudio? É que o Roberto Cláudio de hoje não é o Roberto Cláudio que chega e dizia em 2012 que tinha dinheiro para tudo, que bastava ter gestão e querer fazer. Hoje ele não tem coragem de dizer isso porque ele sabe o que é que o nosso povo fala no posto de saúde e no hospital. Ele sabe que governar não é um ato de vontade. E nós do PT que governamos essa cidade, nós vamos de maneira ética, e estamos fazendo a campanha, sem apresentar algo que não possa ser feito. Ou, tem gente que tem vídeo, aqui a juventude está dizendo, tem vídeo da campanha de 2012, prefeita Luiziane, você prometeu tantos 6 cucas, você só fez 3, é pouco demais, eu vou fazer 12. Gente, ele não fez nenhum. Mas os companheiros que acompanham, saibam que ao lado, na Bosch de Médio, na Polícia Federal, tinha um terreno que era para fazer o Cuca da 4. Ele doou para a Polícia Federal. É esse a diferença do discurso e da prática. Essa é a situação posta. Portanto, nós temos, vamos ainda nos dados da educação. O prefeito Roberto Cláudio diz assim: a fortaleza que eu percebi na educação é a pior educação do Ceará. Vamos pegar o índice nacional. É verdade que Fortaleza está acima da meta em 2015 no IDEB? É verdade. Mas o IDEB não começou em 2015 não. O IDEB começou em 2005, quando a companheira Luiziane assumiu a prefeitura. 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, em todos os anos do nosso governo, a nossa nota foi acima da meta. Mas um detalhe, o crescimento da nota do IDEB do nosso governo, entre a nota que o aluno tinha em 2005 para 2007, é de 43% o crescimento da nota do aluno. O crescimento da nota do Roberto Cláudio é 17%. Cresceu? Cresceu. O crescimento é menor. Portanto, o resultado de aprendizagem, quando eu olho a nota do IDEB, e vocês podem verificar isso onde? Entrem na página do MEC, abram o IDEB, coloquem Escola Pública Municipal Fortaleza, vocês vão ver a nota a cada 2 anos, a nota do IDEB do Sistema Municipal de Fortaleza. Para vocês terem, eu estou falando de dar-se a fonte, para vocês conferirem que eu estou aqui no debate com pessoas que integram um observatório de política pública. Eu considero algo muito importante em qualquer debate, o dado é esse, a fonte é essa. Para não ser assim, eu acho isso, o Roberto Cláudio acha aquilo. Não, eu vou admitir, 2015 a nota é acima da meta, mas é menor o crescimento. Isso é para se vangloriar porque o nosso é melhor? Não, gente. Isso é para a gente entender que a política de educação tem desafios que nós, enquanto sociedade de Fortaleza, ainda não demos conta. E aí eu queria entrar agora um pouco no que eu pensei, esclarecer primeiro essas informações que eu considero muito importantes para o debate, para a gente ter as informações corretas e podemos, portanto, agora fazer alguma discussão de propostas. Comum. Eu acho que qualquer candidatura séria, com mínimo de sensibilidade social em Fortaleza, vai partir de uma premissa comum. A premissa é: essa cidade tem um histórico de profunda desigualdade social. Essa cidade tem um histórico construído. Quem leu o 15 e vê que há um momento no 15 que pessoas que chegam do interior ficam numa área cercada. Aquilo é o povo pobre que pulava dentro do trem numa seca para não morrer de fome no interior, e a elite de Fortaleza fez um curral para esse povo ficar dentro. O debate de saúde pública de Fortaleza a essa época era como é que aquela doença daquele povo miserável do interior não passava para o povo de Fortaleza que aqui vivia. Essa é a história da nossa cidade. É a história de apartação social profunda. Portanto, qualquer governo que se pense progressista, pensa como é que nós construímos uma cidade de maior igualdade social, de maior oportunidades para todos que integram a cidade.
Essa cidade tem 2.600.000 habitantes e 2 milhões de pessoas nessa cidade vivem com até 2 salários mínimos. A família. Portanto, é uma cidade profundamente marcada, em que uma ampla maioria do seu povo não tem moradia própria, precisa exclusivamente do sistema de saúde pública e precisa exclusivamente do sistema de educação pública. E que precisa utilizar o transporte público. Esta é a cidade que qualquer um que sente na cadeira de prefeito tem à sua frente. Portanto, as políticas públicas devem ser pensadas para como prioridade para esta ampla maioria. O que é que nós temos na área da habitação? Nós temos um desafio enorme e quero aqui registrar um ponto. Por que é importante essa questão de golpe ou não golpe? Gente, tirar a Dilma é um elemento, eu diria, inclusive, menor do golpe. Sabe o que é central no golpe? Central no golpe que o Moroni aprovou é aprovar agora uma PEC que diz que nem Luiziane, nem Roberto Cláudio, nem Wagner, nem Heitor, nem João Alfredo, absolutamente ninguém, se ela for aprovada, pode investir mais em saúde e educação do que foi investido em 2016. Isso é que é grave no golpe. Grave no golpe é que 2017 também não toleraram. Nem 18, nem 19, nem 20. Por 20 anos. Ainda que a população de Fortaleza cresça, ainda que eu tenha mais crianças e adolescentes precisando, ainda que eu tenha uma situação de saúde precisando, nenhum deles poderá, se for aprovada a PEC, nenhum deles poderá aumentar 1 centavo, porque senão terá praticado o crime de improbidade. Isto é o central do golpe. Porque é para isso que tiraram a Dilma. E nós sabemos disso. Então, é por isso que quando nós questionamos, eu posso discordar do Moroni, posso cumprimentar o Moroni, falar com ele educadamente, isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer, eu quero ser prefeito de Fortaleza. Eu não posso ter comigo alguém que quer dizer que eu não posso gastar a mais na saúde e na educação. Quando eu estou prometendo mais educação, mais saúde, vejamos, nós temos um déficit de mais de 90 mil pessoas que não têm casa para viver nessa cidade. Qual é o caminho que nós temos? Habitação popular. O novo governo de Fortaleza vai enfrentar um cenário de governo, que eu acho que é uma questão fundamental no Observatório de Políticas Públicas, qual é o cenário que a política pública vai enfrentar? É um cenário de crescimento de orçamento e com possibilidades legais de aumentar o investimento em políticas sociais? Ou é um cenário de políticas públicas que elas estarão sendo restringidas pelo governo central? Isto é fundamental para saber até onde nós podemos efetivamente ir. Porque senão eu faço um discurso para ganhar o voto e eu tenho uma outra realidade de ação concreta nas políticas públicas. Então nós temos um déficit de 90 mil casas. A nossa avaliação do nosso programa de governo, pelo cenário posto, é que nós vamos ter, nós conseguimos nos 4 anos fazer 10 mil unidades habitacionais. E é o que nós estamos propondo para a cidade de Fortaleza. Porque nós aprendemos no governo que você não realiza em 4 anos a solução de todos os problemas. Volto a dizer, o déficit é 90 mil. Nós estamos propondo fazer 10 mil. Ou seja, tem 80 mil famílias que nós ainda não temos condições do ponto de vista orçamentário, financeiro, de resolver o problema de 80 mil. E nós não vamos cair na cantilena de alguns que não têm experiência administrativa e chegar a dizer, tem dinheiro para tudo, eu vou fazer as 90 mil. E não faz. Foi proposto na eleição passada fazer 20 mil. 20 mil. Fez 200. Fez 200, eu quero reconhecer. 200 foram entregues no atual governo. É 1% do que foi proposto. Não vale colocar na conta as casas do governo do Estado. Porque quando nós governamos, a Luziane entregou 6 mil e poucas unidades habitacionais, o Cid fez as casas do Maranguapinho. Nós não botamos na nossa conta as casas do Maranguapinho. Nós colocamos na nossa conta as casas que nós efetivamente fizemos governando Fortaleza. Isso é o que vale para avaliar o gestor público.
E nós, estudando e avaliando, percebemos que tem 60 mil imóveis nessa cidade que sequer tem banheiro. A pessoa mora numa casa que não tem banheiro. E não podemos imaginar o que significa a vida dessa família. E nós queremos um programa chamado Casa Melhor, que nós possamos ajudar essas famílias financeiramente, a elas poderem construir seus banheiros e elas poderem ter um mínimo de dignidade e saúde na sua vivência familiar. Nós temos um desafio grande na saúde, que é o programa Saúde da Família. E quero dar um dado. Nós recebemos o programa Saúde da Família com 15% de cobertura. Nós deixamos com mais de 35% de cobertura. Esse dado é do Ministério da Saúde. Isso é mais do que dobrado. Agora tem uma concepção de programa Saúde da Família, que é importante esclarecer. A concepção do programa Saúde da Família, eu tenho que esse observatório tem acúmulo até mais provavelmente que eu no tema, mas a concepção que nós construímos historicamente do SUS para o programa Saúde da Família é de trabalho preventivo. É o trabalho de visitar a família. Tem o visitar a família no trabalho preventivo e tem o visitar a família do idoso que não chega no posto, da pessoa com deficiência que não chega no posto, da pessoa idosa que não chega no hospital, a não ser que nós façamos grave de crise, a família o leve para a unidade de saúde. Este trabalho foi interrompido no atual governo. Nós não temos mais visitas. E para a gente ter um lado claro, o governo da companheira Luiziane, nós contratamos 719 médicos. O governo Roberto Cláudio contratou 112. E recebeu da presidenta Dilma 50. Que é do mais médicos. Pagos pelo governo federal. E o Roberto Cláudio, que contratou 100 e nós contratamos 700, ele acha que expandiu mais do que nós. Com um detalhe. Os 112 médicos contratados no atual governo foram para o Frotinha e para o JF, que precisavam. Eu tenho que reconhecer. Mas isso aqui não é Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família é na unidade básica do trabalho de visita. Portanto, médico para a atenção básica do Programa Saúde da Família é zero de contratação para aumento de equipes do Programa Saúde da Família. O único concurso que essa cidade conheceu de médico, dentista e outros profissionais da saúde para o Programa Saúde da Família foi no governo do PT. Este é um dado histórico e irrefutável. E nós temos um problema que diz respeito à falta de medicamento nos postos de saúde para o nosso povo, que nós precisamos resolver. E eu achei interessante o candidato Roberto Cláudio dizer que tem gente propondo 110 milhões para alguma coisa que ele é contra, passe livre. Passe livre. Porque 110 milhões, ele pode fazer tantas UPAs. Mas ele pegou, que ele criticava tanto a mim na campanha, que o nosso governo tinha cargo comissionado demais. O governo PT é muito cargo comissionado. Ele criou 1.500 a mais. E representa 132 milhões por ano. E se qualquer pessoa quiser, nós temos no Diário Oficial o nome, o valor. Para não parecer coisa assim, é 132 milhões mesmo. Qual é o cargo e tal. Isto é o que faz falta numa situação de diminuição de receita que os municípios têm tido. A situação dos municípios do Brasil, que acompanha a política pública nesse país, sabe que a situação de receita dos municípios não é a das melhores do último período. Ao contrário, é uma situação de crise. Portanto, e eu não sou neoliberal de dizer que o Estado não deva crescer, que nós não podemos ter mais política e mais servidores. Ao contrário. Na medida que precisa de mais creche, eu preciso de mais servidor para a creche, preciso de mais trabalhadores na creche. Eu defendo o Estado necessário para cumprir a política pública que o nosso povo precisa. Mas não fazer um argumento de campanha de cargo constitucional de mais de um, e quando ganha aumenta muito, e depois diz que isso está tudo bem, é tranquilo. E nós é que somos clientelistas, é o que nós fazemos a politicagem com o cargo. Não é ele que gasta 132 milhões a mais do que nós. Aí isso eu não acho razoável. Aí eu tenho que dizer claramente o que é que está posto. Do ponto de vista da educação, gente, o que é que eu pessoalmente penso que tem grande desafio na nossa cidade. Tenho conversado isso muito com o Luiziane.
A nossa rede municipal tem 55% da rede tem especialização. Mais de 500 professores têm mestrado e algo em torno dos 30 a 40 têm doutorado na rede municipal. Não é uma rede desqualificada, é uma rede muito qualificada. Um dos grandes desafios que nós temos na educação de Fortaleza é como é que nós espraiamos na rede as melhores experiências pedagógicas na rede. Fortaleza precisa ter um centro de formação continuada para troca de experiência, das melhores experiências que a rede tem. Muita gente acha que melhorar a qualidade da escola é o professor fazer o mestrado e o doutorado. É importante, mas eu considero que mais importante até é eu conseguir pegar as melhores práticas que tem na rede e fazer esse professor trocar experiência com o outro. É um professor de matemática que dá aula de equação e todos os seus alunos elogiam e aprendem com ele, como é que ele ensina para o outro colega da rede, como é que ele dá a mesma aula. A mesma coisa com a história, a mesma coisa com a geografia. É tirar as potencialidades, é criar um banco de imagem de informação da rede para que os outros professores acessem as melhores aulas. É isso que nós temos que fazer. E para retificar um outro dado feito ao Roberto Cláudio, que eu fui secretário de Educação. Ele não implantou um texto extra classe. De um texto, eu posso dizer que foi no governo da prefeita Luizene, que eu era secretário, nós implantamos 2 textos num texto. E eu tenho que dizer que o restante, efetivamente, o secretário Ivo foi que fez. Mas não foi um texto para o governo. Nós fizemos 75% do extra classe, quando ele fez e quando ele entrou, ele complementou. E eu saúdo, que é importante fazer. Nesse sentido, volto a dizer, outra coisa que eu considero importante, que foi realizada no governo. Mas para ser honesto e sincero, foi assim que aconteceu. E nós temos o maior desafio da educação brasileira, que é a educação infantil. Nós temos uma garantia de acesso universal à educação fundamental, naquele que pertence ao município, mas nós não conseguimos atender a nossa criança na rede de educação infantil. E nós tivemos, aí é importante a gente comparar, porque nós pegamos a prefeitura em 2005, gente, que a lousa da sala de aula era a porta de uma geladeira. Nós compramos, desapropriamos, reformamos 280 escolas. Nós construímos quase 1000 salas de aula. E nós acabamos com 155 anexos, que eram casas velhas, que no governo antes de nós era de liderança e empurrava as crianças lá dentro. Ora, a partir disso, para deixar quase 10 mil crianças em tempo integral, aí eu não consigo entender, ele reconhece que tinha 8.500 em tempo integral e depois diz, não tinha nenhuma escola em tempo integral em Fortaleza. Bom, é claro que tinha, ele mesmo disse que tinha 8.500 crianças. É óbvio. É mais, como ele sabe que tinha 26 mil no contraturno, o que é o contraturno? É a criança que vai para a escola de manhã, e tinha um programa na escola que a gente levava no segundo turno para a escola para fazer reforço escolar e para fazer alguma atividade de cultura e alguma atividade esportiva na escola. Agora ela ia em casa e voltava. Ora, isso não é integral? E vou dizer mais. Quando eu fui secretário de Educação, gente, eu vim entender isso claramente. Gente, 200 mil crianças, você não pega uma rede escolar e faz a reforma de estrutura para 200 mil crianças em 4 anos e coloca todas elas em tempo integral. Porque não vai caber dentro da escola. E ele diz que pulou de 8.500 para 17 mil número de creche. Sabe como? Uma parte, a creche era de manhã e à tarde para a criança. Ele tirou a criança a parte da tarde e botou outra. Aí é fácil cobrar. Porque ele pegou a mesma creche, que a criança ficava de manhã e de tarde, a criança perdeu o horário da tarde, e a mãe que se virasse, porque ela tinha que ir para o comércio trabalhar, e como é que ela pegava a criança meio-dia, porque ela tinha que voltar, porque a criança não podia ficar tarde. Foi isso que foi feito. Aí dobra o número de vagas. Eu estou dizendo isso a vocês, eu já disse na frente do IFE, no debate na Assembleia. Porque é uma visão diferente, porque veja, ele efetivamente, 8.500 crianças não tinham passado até um turno. E nós achávamos que tinha que ser em tempo integral. Pois não. É uma visão diferenciada. Política da educação, penso eu, são os temas fundamentais. Nós temos ainda a capacitação dos nossos professores permanentes.
E nós temos uma questão, eu quero ser muito transparente e muito tranquilo quanto a isso. Eu aprendi que no governo do PT, os servidores públicos, quando o PT chega no governo, há um acúmulo de déficit, de reajuste, de perdas, e quando chega no governo do PT, os servidores querem recuperar. E no governo do PT tem mais negociação e tem mais conquista. Gente, a prefeita Luiziane fez 14 planos de cargos e carreiras. Sabe qual é o reajuste dos servidores municipais de Fortaleza nos últimos 4 anos? Abaixo da inflação. O prefeito disse aqui que garantiu o piso dos professores. Ele só não disse que foi 2% agora e 8% no final, em dezembro. O outro prefeito que ganhar a eleição talvez tenha que pagar, porque a folha será paga em janeiro. Este é o dado real. Nós fizemos 14 planos de carreiras e implementamos. Nós superamos a época que o pessoal fazia mestrado. Eu estou na universidade, sabe o que é isso? E tinha que ficar pedindo a alguém para ser reconhecido o seu mestrado e ele ter a melhoria na sua carreira. Nós implantamos uma feitura que ele entrega e no mês seguinte ele era implantado na sua carreira. E eu estou aqui diante de um companheiro que está aqui na sala com o maior orgulho para mim, que é o Valmic, que era secretário de administração e fez muito dessas negociações com os nossos servidores. Então, nós temos, do ponto de vista da violência, eu tenho uma concepção clara de que nós precisamos pesquisar muito e atacar o foco fundamental. Nós acabamos de fazer uma pesquisa na Assembleia Legislativa, com vários pesquisadores participando. Analisando os dados de violência em Fortaleza, a ampla maioria dos casos de violência com homicídio é jovem que morre e jovem que mata. E é impressionante que 75% desses jovens está fora da escola. Portanto, nós precisamos de uma política que acompanhe jovens em situação de dificuldade e suas famílias, para que eles não abandonem a relação escolar. E aqui tem uma outra divergência com o atual governo que diz respeito ao CUCA. Porque o atual governo coloca uma condição que para ir para o CUCA tem que estar na escola. É não compreender a dinâmica da juventude. Porque o jovem que sai da escola, eu preciso trazê-lo de volta. O CUCA é uma das portas para ele voltar para a escola. E por que é que o atual governo... E vou explicar. Por que é que o atual governo quer que o CUCA esteja na escola? A vinculação da escola. É porque na educação tem um maior volume de recursos, por causa do 25%. E ele colocando, integrando a escola, a educação pode fazer o pagamento do custeio do CUCA. Só que isso inviabiliza o jovem que não está na escola a vir para o CUCA. É um erro de política de juventude. Então nós precisamos acompanhar os jovens, porque esse jovem fora da escola é um dos elementos centrais de aumento de violência na nossa cidade. Da mesma maneira, a desestruturação de sua família e as condições políticas do bairro. Mas tem uma cor, que o choque de urbanismo na cidade, nos bairros periféricos, nos mais violentos, é o que nós sempre defendemos. E nós devemos fazê-lo. E queria dizer, em respeito ao Fórum DCA, que se tem uma coisa que para mim é referência, por da criança, é o marco legal da proteção da primeira infância. Considero fundamental que foi colocado na lei, primeiro, de termos um diagnóstico preciso para apresentar à sociedade. Segundo, temos transparência para dizer especificamente no orçamento quanto é que vai ser investido em criança no nosso governo, para que a sociedade possa fiscalizar com transparência. E tenho que ter uma conversa para dizer, isto aqui pode entrar ou não. A creche entra, as políticas de proteção ao trabalho infantil entra, para a gente não fazer camuflagem de dados e poder destacar do orçamento que efetivamente está sendo investido em criança e adolescente. Considero isso fundamental e é a nossa referência. E considero fundamental que está no marco legal da primeira infância, que é entender a criança como sujeito de direito. É que a política que para as crianças, inclusive, tenha escuta sobre as crianças. Para que o adulto não diga à criança o que é que ela quer. É claro que eu vou debater entre os adultos, mas que tenha metodologia psicológica para que as crianças possam ser ouvidas e a política considere aquilo que ela deseja como política para a criança. Está provando? Sim.
Portanto, eu considero isso fundamental e falo essa questão de ouvir a criança, porque, para também dar o dado correto, o dado de execução do orçamento participativo que eu acompanhei por um bom tempo é de 75% de entrega das obras divididas, e não 1%. Ele confundiu 1%. É a emenda à lei orgânica que foi aprovada, que 1% do orçamento deveria ser para emenda parlamentar e para o orçamento participativo. Não foi a execução do OP. Uma coisa é o orçamento para o OP, outra coisa era a execução da demanda do OP. Para por aqui, meu tempo acabou, para poder ouvir quem queira fazer pergunta. Muito obrigado pela atenção. Bom, os dois candidatos, você quer que releia as perguntas, Evandro? Quer que releia? Tranquilo? Então você tem 10 minutos para responder. Não, tem outras, eu sei. A gente vai tirar, a cada momento, vai tirar 5 perguntas. São 3 blocos de 5 perguntas. As 5 primeiras já foram tiradas, eu já li aqui. Não, então preciso que ler, para poder responder todas. Isso, as 5 primeiras já foram tiradas, né? Uma da Giovana Lissa, do secretariado executivo da UFC segundo semestre. Qual a melhor proposta do partido oposto e por quê? Outra pergunta é da Nira, servidora técnica administrativa da UFC, Dr. Roberto, mas no caso você pode responder. Como você explica ter em sua candidatura um vice que representa a direita conservadora, que representa a turma golpista do Ceará, comunga com a máxima bandido bom é bandido morto? Bandido bom, bandido. Não, é porque as perguntas elas podem ser respondidas pelos dois candidatos, certo? A terceira pergunta ele não se identificou, só coloca que é um graduando. Segurança pública, como ficará a segurança dos estudantes até as 22h20, além dos servidores e professores, 22h20 horas, né? A outra pergunta é da Raniele Neves, estudante da UFC, sobre a participação popular e as decisões acerca do orçamento público, que propostas tem Luiziane? A última pergunta do primeiro bloco é da Amanda Lima, estudante da UFC. Sabemos que os candidatos concorrentes possuem propostas acerca do passe livre para os estudantes. Proposta essa que nos fazem refletir bastante, visto que todos os dias lidamos com a dificuldade do transporte público e seu preço. Gostaria de saber se o candidato possui alguma proposta acerca desse assunto. Então, o candidato tem 10 minutos para responder essas perguntas. Tá? Bom, primeira coisa, com respeito à proposta da outra candidatura do outro partido, que eu considero boa. Eu considero boa a ideia de que transporte público, ônibus público, seja prioridade. Eu considero uma boa proposta. Agora, eu preciso dizer que não foi implantado no atual governo. E preciso dizer que planejamento de transporte, eu quero ser humilde. A Prefeitura de Fortaleza tem servidores na Secretaria de Infraestrutura que pensaram num negócio chamado Transfor. Eu tenho discordância com parte de como foi inicialmente elaborado, mas era um planejamento de transporte público a Fortaleza. Lá está previsto, inclusive, que era para ter prioridade para transporte público. Isso nem foi coisa criada pela Luiziane, nem foi coisa criada pelo Roberto Cláudio. Isso foram coisas criadas por servidores da Prefeitura de Fortaleza. Tanto é que os terminais não foi criado pela Luiziane. A ideia do terminal, a ideia antes de nós, é uma conquista da cidade. E essa cidade, ela tem tarifa única, gente, desde Maria Luísa. Então nós temos que conhecer o histórico dela para dar um legado. Porque em 86, 87, 88, quem morava no Santa Maria, a passagem era mais cara do que quem morava no bairro de Fátima. Foi a Maria Luísa que unificou isso. Ou seja, é um processo histórico que não precisa a gente querer ser dono dele. Então eu penso que é correto de que nós devemos ter transporte público como prioridade. Fortaleza tem um desafio enorme de integrar o seu transporte público de ônibus com metrô, com a região metropolitana, com bicicleta, com todas as possibilidades públicas que deu de transporte. Esse é um desafio enorme. Não estou dizendo isso como discurso, não. Porque quem estuda transporte público sabe que o metrô de Fortaleza é extremamente deficitário. Ele não se paga. E como é que eu vou integrar uma passagem de ônibus que é barata com o transporte, se eu fizer juntar com o metrô, a passagem de ônibus vai subir, se a maioria do povo usa o ônibus? É um desafio para nós pensar na política. E pensar, inclusive, como é o adensamento que essa cidade tem. Que ela tem áreas adensadas e áreas menos adensadas.
Isso tem tudo a ver com o transporte, que eu pego o transporte perto da minha casa. Agora, e isso, por exemplo, está dito no 2040, que eu acho razoável. Mas também está dito no 2040 que nós devemos ter muita preocupação com a preservação ambiental. E outra candidatura do outro partido diz que é muito importante 2040. Aí o 2040 diz assim, preserve o meio ambiente. E ele manda para a Câmara uma lei dizendo que outorga onerosa o prédio que só podia construir 10 andares para construir 100 ou 200. Mas mais. Ele diz que pode construir ou 100 ou 200 em zona de proteção ambiental, desde que você pague. Essa é a outorga onerosa aprovada na Câmara por mensagem do prefeito. Então, no 2040 é uma coisa, mas a ação do governo é oposta a 2040. Sabe por quê? Porque no 2040 a universidade está. No 2040 a sociedade civil está. Está os ambientalistas. Aí chega lá e diz assim, olha, nós achamos que tem que ter a proteção do meio ambiente. E quem coordena o 2040 a parte dele são pessoas bem amigas nossas, que nós conhecemos e temos concordância, inclusive, sobre várias visões sobre a cidade. Mas não é a ação do governo. A ação do governo é oposta. Portanto, do ponto de vista do transporte público, eu considero que é de ser prioridade, temos concordância. Do ponto de vista da participação popular, tem uma questão que eu acho muito importante nós avançarmos no próximo período no que diz respeito à participação popular. Primeiro é voltar até orçamento participativo. Uma coisa muito difícil de quem é governante, não é fácil não. Eu quero dizer o seguinte, é difícil para quem é de qualquer partido. Sabe o que é? É você ser prefeito de uma cidade, você achar que deve ser feita uma coisa assim, e o povo chega e diz assim, não quero assim não, eu quero assado. E você diz o seguinte, eu sou prefeito, mas antes de mim, quem manda na prefeitura é o povo de Fortaleza. Então eu vou fazer o que o povo está mandando que ser feito. Isso é difícil, gente. Isso não é para qualquer um não. É se submeter e servir ao povo. E isso tem um processo completo, sabe qual é? É que o nosso povo tem que elevar o nível de consciência. Não só para dizer o que quer. Porque se você fizer uma plenária em qualquer bairro de Fortaleza, o povo vai colocar um conjunto de demandas que em 10 anos o orçamento de Fortaleza não dá conta de fazer. O importante é o orçamento efetivamente participativo, para mim, e é o que nós acumulamos na nossa discussão com a Luiziane, é aquele que a população se apropria do que é o orçamento, mas se apropria do que é o custo do serviço público. Para a população ter realmente consciência política, ela tem que saber quanto é que custa o seu posto de saúde. Para ela saber e quanto é que tem no orçamento da saúde, para ela comparar. Quanto é que custa mesmo a drenagem? Quanto é que custa a praça? Porque o nosso povo não tem referência de preço e fica fácil o político chegar e dizer, tem dinheiro para tudo. E o nosso povo tem que crescer politicamente, sabe para quê? Para descobrir que nesta cidade tem gente muito rica que não paga imposto nenhum e tem gente pobre que paga. E essa cidade não é justa do ponto de vista tributário. E quando a gente quer mexer em alguma coisa, tem gente que dá um pulo e é dono de um bocado de gente poderosa que faz a cabeça do nosso povo. E nós precisamos elevar esse nível de consciência. Isso só é possível com a participação popular. Isso não é possível com um governo burocrático técnico, que por melhor intencionado que seja, acha que vai fazer as coisas para o povo, mas não mexe na cabeça do povo dele se apropriar da política pública. E isso, é por isso que nós acreditamos tanto na participação popular. E, no que diz respeito à segurança do estado da universidade, eu confesso que o programa de governo da prefeitura, nós não chegamos a discutir qual é a ação concreta que a prefeitura possa fazer, nós discutimos mais segurança do ponto de vista da política geral dos bairros e como é que nós podemos fazer trabalho preventivo, achando que efetivamente é uma política mais voltada para o governo do Estado, que diz respeito à segurança pública no sentido da repressão. E passe livre. Eu sou da tese que nós temos que avançar e dar um horizonte claro de alcançar o passe livre. A nossa proposta é um passe livre estudantil. E eu tenho convicção que nós vamos avançar cada vez mais. Mas eu gosto mais da ideia do passe livre para a juventude. E penso que nós devíamos avançar para no domingo nós termos passe livre para a nossa juventude. E acho que devemos pensar, porque nós precisamos ter inovação na política brasileira. E nós temos que avançar para sonhar um dia, pelo menos o domingo, a cidade de Fortaleza ninguém paga passagem. Encontrar estou propondo isso para 4 anos não. Mas estou propondo que isso é um horizonte que nós temos que pensar e rediscutir o modelo de transporte de Fortaleza. E veja, nós temos autoridade para falar porque nós garantimos passe livre para a pessoa com deficiência. Nós garantimos tarifa social.
E nós garantimos passagem para a pessoa com deficiência com direito a acompanhante. Nós garantimos uma passagem mais barata integrada. E tem passagem mais barata do que Fortaleza hoje. Então, nós precisamos avançar e garantir para nossos estudantes, para a nossa juventude, o direito à cidade. E não se tem direito à cidade se não consegue ter o direito de ir e vir nessa cidade. É o que nós precisamos desse tema. Já foi, Amanda Lima? Não, é uma pergunta por pessoa, tá? Isso aqui está nas nossas regras. Certo? Apenas uma pergunta, né? Por pessoa. Eu disse que uma questão de 8 hoje. Vamos lá. Aqui da Ângela Pinheiro. Fórum DCA. E o UFC no CPEC. É humano. Como explicar a não concretização em 8 anos da Rede Cuca, fundamental para jovens e prevenção de assassinato na cidade onde mais se mata adolescente? Tá. Adolescente no Brasil. A segunda pergunta é da Mariana Lacerda, estudante da UFC, diretora da Uni. Cadê os 12 cucas? Fortaleza é a cidade que mais mata jovem. Mas acho que dá para comentar sobre isso, né? O que você vai fazer para reverter isso, né? Você... Aí é outra... Tem um comentário final que eu acho que não cabe. Não, a pergunta, né? Não cabe esse comentário. É desrespeitoso, por isso que eu não leio. Elivelton, UFC, Secretariado Executivo. Qual a maior defasagem no período vigente do seu partido na Prefeitura de Fortaleza? Qual a maior defasagem no período vigente do seu partido na Prefeitura de Fortaleza? Como os dois partidos estiveram na Prefeitura, pode ser respondido, né? Qual a maior defasagem no período vigente do seu partido na Prefeitura de Fortaleza? Período vigente do seu partido. Rodrigo. Tá claro? Está falando aqui com o Rodrigo? A quarta pergunta é do Antônio Pontes, vigilante, prefeito, porque a volta, não. Para não ficar só a repressão, porque o aumento da repressão contra os feirantes. Isso, 4, né? Vamos pegar a quinta pergunta. Quinta pergunta do José, estudante de letras da UFC. Qual a sua proposta para que Fortaleza saia do pódio das capitais mais violentas do Brasil? Isso tem 10 minutos. Eu acho que a pergunta do José sobre violência, da própria Ângela e da Mariana, de uma maneira acho que ela se relaciona, vou tentar ligá-las. Primeiro, eu penso que eu fui secretário de Educação e uma coisa que eu aprendi é de que a educação não tem o devido know-how para acompanhar determinadas situações de jovens nas nossas escolas. E de que nós devíamos ter um grande esforço de integração. Eu acho que um grande desafio de todo debate que faz de política pública é como é que integrações políticas, ações de políticas públicas de áreas diversas. E eu tenho a impressão de que nós devíamos ter uma ação muito integrada de educação com assistência e capacitação para o trabalho, especificamente para jovens que têm problema com violência. E queria chamar a atenção de uma coisa: grande parte dos jovens que nós estamos falando aqui de envolvimento com violência não são jovens da rede municipal, são jovens da rede estadual, que são jovens em regra do ensino médio. Isso exige uma relação de colaboração, não só de ação integrada da prefeitura, mas de uma relação minimamente articulada entre prefeitura e governo do estado. Porque nós precisamos ter uma relação com o sistema educacional, não fundamentalmente do município, mas o sistema educacional do estado, mas são jovens de Fortaleza que precisam de ajuda, colaboração. Eu conheci uma experiência de um grupo de uma ONG em Fortaleza. Eles têm escola na periferia. A tradição deles é abrir escolas em periferias de grandes cidades. E eles têm uma marca:
eles só aceitam a matrícula do número de alunos que ele dê em conta de acompanhar o aluno na escola e a sua família. E os resultados da escola são excepcionais. E eu penso que isso devia ser uma grande referência para todos nós. Porque efetivamente isso tem muito a ver com a melhoria educacional. Tem coisa que a gente fala pouco, mas grande parte da melhoria de aprendizagem do aluno na escola, às vezes não é na escola. Às vezes é o acompanhamento dos pais dos seus filhos. Seja porque ou não tem tempo, ou porque não tem a devida formação para tal, ou porque tem algum tipo de dificuldade na sua família. Então, esta relação da família, da vivência do jovem no seu bairro, com a escola, porque nós vivemos no Brasil um período de colocar para a escola responsabilidade que não é da escola. E nós vamos fazer isso de maneira integrada com outras áreas que não são da educação. E no que diz respeito a por que não fizemos 6 CUCAs em 8 anos? Primeiro porque o CUCA, quando nós pensamos a construção deles, nós pensamos através de um financiamento externo, que era o financiamento do BID. E financiamento no Brasil de prefeitura tem um trâmite. Eu elaboro um projeto, eu preciso que a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, analise as contas da prefeitura. Eu preciso que a Secretaria do Tesouro Nacional aprove o meu balanço financeiro da prefeitura. E eu preciso que essa resolução da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, seja aprovada no Senado Federal. E com isso poder assinar o contrato com o BID para poder fazê-lo. Ângela, o BID da Regional 1, ele foi concluído com recurso da prefeitura. O CUCA da Regional 1 foi concluído com recurso da prefeitura, porque nós tínhamos que fazer e o recurso do BID não chegava, o trâmite não dava. Então o esforço que nós fizemos de conclusão do projeto, achar terreno, né, há uma lógica no CUCA, que é uma lógica de lazer, de atração da juventude da região. Por que é que nós não chamamos de CUCA da Barra? É um detalhe. Mas por que não é CUCA da Barra? É porque o jovem da Barra, às vezes, tem um conflito com o jovem do Vila Velha. O jovem do Vila Velha tem um conflito com o jovem do Pirambu. Então, o CUCA tem que ser da regional. Que é o jovem da Vila Velha entender que o CUCA é dele, o do Pirambu também, e o da Barra também. Então, são dinâmicas de quem conhece a cidade que percebe que nós temos que integrar e não fortalecer as relações de conflito e de tensão que a cidade tem. Mas, fundamentalmente, a explicação da razão é essa. E um fator fundamental, que foi em 2009, nós tivemos uma crise financeira no país. Nós tínhamos uma previsão, só para dar um dado, nós tínhamos uma previsão de entrar na prefeitura algo em torno de 60 milhões para fazer o Hospital da Mulher, entrou 0. E nós tínhamos que fazer os CUCA, nós tínhamos que fazer o Hospital da Mulher. Nós tínhamos que fazer o CUCA com dinheiro da prefeitura e nós tínhamos que fazer o Hospital da Mulher com dinheiro exclusivamente, praticamente, da prefeitura. Depois nós negociamos para comprar os equipamentos para o Hospital da Mulher e nós deixamos lá todos colocados. Do ponto de vista dos feirantes, a pergunta do Antônio Pontes, eu acho que esse é um debate muito importante para Fortaleza. Não é o debate apenas do feirante em si. É o debate da criação de emprego e da economia da cidade. Fortaleza tem uma vocação turística. Fortaleza tem sua economia, com 75% dela em comércio e serviço. E ela tem uma indústria, basicamente, construção civil, confecção. E aquela área dos feirantes é uma área que nós temos que distinguir. Tem a pessoa que produz e vende para outra pessoa para vender, e tem o grande empresário que produz de maneira informal e ilegal, e tem uma rede de pessoas para vender, e se utiliza da pessoa que precisa para ele ter elevados lucros, e tem uma disputa desigual com o empresário que se legaliza. Porque o empresário que se legaliza paga todos os impostos, ele não. Então nós temos que ter um trabalho sério de cadastrar todo mundo, que é o que nós vimos fazendo. Quando as pessoas às vezes esquecem, mas tinha uma feira em frente à igreja da Sé. Nós precisamos resolver. Agora, isso não resolve dizendo assim,
Eu estou construindo uma parceria público-privada aqui na Jacarecanga, e é o seguinte, vocês têm duas alternativas, ou vocês vão para lá, ou vocês aguentam a guarda com porrada. Não é assim. Porque tem uma coisa que conhece o comércio, a cidade de Fortaleza, que todo frente diz é o seguinte: eu não vou para lá porque lá eu não vendo. Tem uma dinâmica econômica na produção dos produtos, mas tem uma dinâmica também da venda. Portanto, os feirantes de Fortaleza, que a sua grande parte está no centro, é um projeto que nós vamos fazer para o centro. E tem projeto na cidade para a revitalização do centro. É elevadíssimo o investimento para ele. Agora nós precisamos pelo menos sentar com os feirantes, não mandar a guarda na frente, cadastrar todos eles. A nossa opinião é cadastrar por tipo de produto. Quem é o feirante que produz, que vende roupa, quem é o feirante que vende material eletrônico, quem é o feirante que vende indumentária, para poder minimamente buscar a organização. E separar quem é que se aproveita do pequeno e quem efetivamente é pequeno. Essa cidade, quem anda na periferia sabe que tem milhares e milhares de casos de mulheres e homens que quando você passa na porta tem 2, 3 máquinas de costura, a pessoa lá trabalhando até não sei que hora da noite costurando. Esta é a base produtiva econômica de grande parte dessa cidade. Tá doidão. Eu acho que as perguntas postas já foi, né? Então vamos tirar o... Mariana já perguntou. A pergunta da Paula Vieira. É do Instituto Federal, estudante do IFC. Moro no José Walter e temos uma universidade estadual no Itaperi. Por que o bicicletar não tem postos e não coloca como prioridade grandes bairros da prefeitura de Fortaleza? A periferia, desculpa. Grandes bairros da periferia de Fortaleza. Está claro isso? Tá. A outra pergunta é da Rejane, da Letras UFC. Por que medicamentos de usuários que são pacientes crônicos como Losartana, metformina, Nalatril. Isso, esses medicamentos aí, por que falta constantemente? Obrigado pela ajuda. A pergunta do Ravel Andrade, do Ministério da Cultura. Como ficará a cultura no seu próximo mandato? Você continuará investindo apenas 1/3 do que era investido na gestão anterior à sua? Vamos lá. Questão da cultura, né? Aí o Matheus Figueiredo, estudante do UFC. O povo da periferia sofre com a falta de medicamentos. Qual a solução para isso? Certo? 4, né? E a última pergunta é do Deoclésio, aluno de Engenharia de Produção do UFC. A política brasileira é marcada pela descontinuidade de programas e ações a cada mudança de gestão. Como engenheiro, sei da importância do planejamento para qualquer projeto de sucesso. O que o senhor tem feito e vai fazer para que Fortaleza tenha continuidade de ações e obtenha sucesso ao longo prazo como cidade? Ok? Então, o candidato Eumano tem 10 minutos para responder. Eu queria aproveitar a pergunta sobre a questão do Zé Walter, e eu não falei isso, mas eu quero discordar radicalmente da ideia de transformar o CSU em CUCA. Eu acho que nós devemos ter um CUCA em cada regional, mas o CSU deve cumprir um outro papel para aquelas comunidades que lá precisam dele, mas nós devemos buscar fazer CUCAs em outros locais para expandir a rede. Eu vou pegar o CSU e transformar no CUCA, eu vou estar atendendo basicamente a mesma população. E eu reconheço que nós precisamos fazer grandes reformas no CSU e que nós precisamos ter políticas para ele. Nós, na nossa compreensão, o CSU, por exemplo, deveria se transformar em centro de cidadania, mais amplo do que foi na sua concepção inicial, quando criado em Fortaleza,
E ele não deve se fechar para a PUC, ele deve ter duas políticas, uma para a juventude específica e o CSU para que lembremos que nós temos idosos nessa cidade, nós temos pessoas adultas na cidade, nós temos adolescentes na cidade que não estão com o público do PUCA. E o CSU é um equipamento para poder pensarmos em políticas para outros segmentos da população. E considero fundamental que a gente possa, quando nós pensamos, foi falado aqui de 100 e tantos quilômetros de ciclofaixa e tal, nós fizemos 100 quilômetros de ciclovias. E nós pensamos iniciar, assim fizemos no período, que era garantir, primeiro, ciclovia na dinâmica do trabalhador que vinha da sua moradia para o seu trabalho. E por isso nós priorizamos, por que é a Bezerra de Menezes? É porque a Bezerra de Menezes, grande parte dos trabalhadores vinham por ela de bicicleta para trabalhar. Então é a lógica do povo trabalhador que não tinha como pagar a passagem de ônibus e vinha de bicicleta para o seu trabalho. Mas nós consideramos importante que possamos ampliar sempre o máximo que pudermos ciclofaixas, ciclovias, na lógica de termos transportes mais baratos, menos poluentes, para a saúde, já tem um efeito muito positivo para a saúde do nosso povo. A cultura, eu primeiro queria registrar o quanto a Companhia Luiziane foi criticada quando ela fez pré-carnaval, quando ela fez Réveillon, quando ela fez várias atividades culturais, e se fazia sempre uma comparação, que falta tal coisa na saúde, faz festa, faz tal coisa e faz festa. E eu acho que nós aprendemos com tanta tranquilidade de que um povo precisa ter educação, precisa ter saúde, precisa ter lazer. O povo rico, a classe média, vai para a praia, tem seu clube. Por que é que o povo pobre não tem direito a ter lazer, diversão e cultura? Tem direito sim. E isso não é uma coisa menor. Tem gente que adoece porque não tem lazer e diversão. Tem gente que fica doente com depressão porque não tem a possibilidade de ter momentos de alegria. Portanto, isso é fundamental em política pública. E a nossa posição, a posição nossa construída no último período, nós temos um grande desafio na política cultural brasileira, que é constituir um sistema nacional de cultura, que se constitui em ter Secretaria de Cultura, que não tinha, foi a Luiziane que instituiu, ter um Fundo Municipal de Cultura e ter um orçamento na cultura. E quer dizer com tranquilidade, eu fui relator do Plano Estadual de Cultura do Ceará. Lá nós garantimos o Fundo Estadual, 1% do orçamento do Estado para a cultura, com o Companheiro Camilo, e agora queremos com a Luiziane estabelecer que 1% do orçamento da Prefeitura de Fortaleza será para a cultura, como é a nossa proposta do Plano Nacional, para aumentar o investimento em cultura na nossa cidade. E Deoclésio, eu considero isso fundamental, continuidade de políticas públicas. A Luiziane recebeu do Juraci um projeto chamado Transform, que é o que permitiu mudar a Bezerra, faixa exclusiva para ônibus. Nós não pegamos o Transform e jogamos fora. Nós pegamos o Transform, que já tinha 10 anos e a cidade tinha alterado, e nós estávamos mais conscientes da dimensão ambiental. Nós fizemos o Transform na Bezerra, sem derrubar árvore e garantindo ciclovia para os nossos ciclistas. E nós pegamos o Drenurb, que também era um projeto inicial na Prefeitura de Fortaleza para ter drenagem na cidade de Fortaleza, porque tem gente que conhece pouco a cidade. Fortaleza, quando a Luiziane entrou, tinha 30% de pessoas que têm drenagem na sua rua. Isso é uma coisa bem simples, é chover e você sai de casa pisando na lama ou não. E se não tem esgoto, que essa cidade, 50% dela não tem esgoto, significa que quando tu sai de casa, tu pisa na lama e no esgoto misturado. Então a drenagem, o Drenurb foi para exatamente garantir que essa cidade tenha drenagem. Isso estava pensado antes e a Luiziane foi lá, conseguiu o recurso para garantir e entregou com 52% e o recurso para chegar em 62%. E tem negociação para o Drenurb 3. Então eu acho que continuidade é ter grandeza para dizer o que é que foi planejado para a cidade. Às vezes você fala, não tem planejamento nenhum. Eu penso que é desconhecer um pouco o histórico da própria prefeitura. Nós podemos discordar de vários planejamentos ou governos que não seguiram os planejamentos feitos. Mas Fortaleza teve algum planejamento. Agora, é evidente, vou pegar o caso assim, mais tópico desse exemplo citado, nenhum planejamento era capaz de prever a quantidade de veículos que passam a ter a partir
da política de apoio à aquisição de veículos. Nenhum planejamento da década de 70, de 80, de 90 poderia imaginar que Fortaleza teria a quantidade de veículos que ela tem hoje. Não é porque não tinha planejamento, ela teve, ela foi planejada com um cenário que foi radicalmente alterado. Por isso que planejar não é planejar assim, eu paro agora, faço 2040 e a cidade tem planejamento. Não, a cidade é algo vivo. Você planeja e a cidade vai se alterando e tu vai adequando a dinâmica da cidade. Quem é que planejou Zé Avelino? Quem é que planejou milhares de feirantes no centro da cidade vendendo na rua? Isso, gente, significa que um prefeito tem que ter abertura, tem que estar focado no planejamento e focado na dinâmica que a cidade vai criando. Isso é ter planejamento e abertura para a inovação. Se não tem isso, falar-se apenas de planejar. Planejar é mais difícil do que reunir várias pessoas, porque senão parece Brasília, que a pessoa diz assim, o Lúcio Costa era muito bom, só esqueceu uma coisa, tem povo. Quem foi trabalhar em Brasília, resolveu ficar morando lá. Aí não tinha nenhum setor para os operários que fizeram as obras. Então tem essas coisas boas que o nosso povo cria. Então, mas penso que isto é pensar a continuidade. E é fundamental. Fundamental porque o nosso recurso é pouco. O nosso recurso da prefeitura é 6 bilhões por ano. Não é pouco dinheiro. Mas para a demanda que a cidade tem e para construir a Fortaleza que a gente sonha, é muito aquém do que nós precisamos. Eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu ando em Fortaleza em vários bairros, praticamente todos os bairros da cidade. Sabe qual o principal raciocínio que eu faço? É assim, eu ando no Meireles e na Aldeota. E quando eu vou na Granja Lisboa, eu digo assim, quando é que a Granja Lisboa vai ficar parecida com a Aldeota? Aí a gente tem a dimensão da largura da avenida, da infraestrutura, da drenagem, do esgoto, da iluminação, daquela pessoa que era lá, tem dinheiro para pagar a educação do seu filho ou a saúde do seu filho. Quando é que a pessoa da Granja Lisboa, quando precisar da educação e da saúde, vai ter no seu bairro com a mesma qualidade que quem está na Aldeota? Portanto, pensar dessa maneira, que eu acho que é pensar grande, implica reconhecer que o orçamento da prefeitura para conquistar este sonho implica coerência e sonho de gerações. Não é uma disputa pequena de a cada 4 anos e uma eleição de Fortaleza. É a capacidade de construir uma maioria política na cidade de Fortaleza que diga, nós queremos uma cidade mais igual, e quem mora na Granja Lisboa tem que ter uma boa escola, um bom posto de saúde, o hospital vai ter, o seu jovem, o seu filho vai ter capacitação profissional, e nós vamos criar uma dinâmica econômica para essa pessoa poder trabalhar, ter seu sonho de vida e construir sua vida com dignidade. Portanto, isso implica uma maioria política para gerações da cidade, e não uma disputa eleitoral apenas de 2 em 2 anos. Era isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram até o final. Quero agradecer também ao candidato Eumano e desejar boa noite a todos e bom retorno. Amanhã, reforçando, a gente vai ter